Fala, remadores, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o remo, né? A nossa ferramenta aí nos nossos dias de remada. O remo, como vocês devem imaginar, ele não foi sempre da forma como a gente conhece. Os remos antigamente eram diferentes, eles tinham aí as pás muito maiores, eram muito mais pesados e não tinham empunhadura, né? Então o remo normalmente tinha um cabo muito longo e você remava segurando as duas mãos pelo cabo, você não tinha uma empunhadura ali. O que fazia enorme diferença tanto na técnica quanto no ritmo de remada e, enfim, muita coisa mudava só por conta do formato do remo. Com o tempo o esporte foi progredindo, as canoas foram evoluindo, as técnicas e as próprias competições, né, foram incentivando aí a uma evolução do formato do remo. Houve também uma globalização, porque os remos com empunhadura, eles vêm lá das canoas indígenas, né? Então houve aí uma mescla de ideias, tá? A ideia também de fazer o remo com cabo curvo, que se não me engano foi uma ideia da Austrália, que aí fez muito sucesso e até hoje é muito usado no Tahiti. E como os tahitianos aí são os melhores remadores do mundo na atualidade, hoje a grande maioria dos remadores também usa remos com cabo curvo. Mas vamos então conhecer um pouquinho mais do remo. Deixa eu pegar aqui. Então, de uma forma bem simplificada, a gente tem aqui a pá do remo, né? A frente da pá, as costas da pá. O pescoço, que é a união do cabo com a pá. Você tem o cabo do remo e o T ou empunhadura, né? O top T ou empunhadura. Alguns remos têm o cabo reto, outros têm o cabo curvo, e geralmente essa diferença é atribuída ao fato do remo ser havaiano ou tahitiano. Geralmente os remos havaianos têm o cabo reto e os remos tahitianos têm o cabo curvo. Isso tem muito a ver com o estilo de remada, com a técnica utilizada, mas também dizem que o cabo curvo vai te dar um pouco mais de alcance na remada. O ideal, lógico, é que dentro da mesma canoa todos os remadores usem o mesmo modelo de remo, o que vai igualar a aplicação de força e facilitar com que a técnica seja idêntica entre todos os remadores. Mas então, como medir o remo, né? Como é que a gente vai achar a altura ideal do remo? A verdade é que não tem uma forma assim perfeita da gente medir o remo, tá? A gente tem que sempre levar em conta a proporção do corpo de um remador para o outro. Tem remador que tem a perna comprida, o tronco curto, tem remador que tem a perna curta, o tronco alto, e você tem a diferença do tamanho dos braços e por aí vai. Então nunca a gente vai ter uma forma científica concreta para falar, não, esse remo é o ideal para tal remador, né? Na verdade, a gente tem algumas formas de se aproximar disso. A primeira forma, que todo mundo já deve ter visto, é medir o remo aqui, ó, na altura do osso externo. Então você fica de pé, com as pernas unidas, coloca o remo na frente do seu corpo e a empunhadura tem que bater aqui mais ou menos na altura do seu osso externo, né? Aqui na altura do seu peito. Na verdade, essa não é a melhor forma de se medir o remo, justamente porque a gente rema sentado, né? Tenta fazer o seguinte teste. Fica de pé, depois da quarentena, tá, esse teste. Fica de pé ao lado do restante dos remadores da sua equipe e meça a diferença de altura com todos de pé. Depois, sentado na canoa, tenta novamente medir essa diferença da altura. Você deve perceber que sentados, a maioria dos remadores tem quase a mesma altura, enquanto que de pé, essa altura difere muito mais. Isso se deve à altura das pernas, né? Que vai dar essa grande diferença. Então, essa forma de medir aqui pela altura do osso externo é muito legal quando o remador é iniciante, vai dar sua primeira remada, e aí você escolhe ali um reminho para ele sem muita preocupação, né?
Agora, se você quer comprar um remo, você quer fazer um investimento e quer ter um remo mais próximo do ideal para você, aí existem outras formas de se medir. Uma forma é medir o remo sentado em um banco. Então vou pegar esse banquinho aqui, vou pegar meu remo de OC6, eu sento no banco, apoio a pá no banco, então a pá está alinhada com o meu quadril, e aí eu pego aqui a empunhadura. Aí minha mão tem que estar pegando aqui na pontinha da empunhadura. Esse aqui no caso é o meu remo de leme, tá? Então ele é um pouquinho mais alto, geralmente o remo de leme é mais alto. Já vou explicar o porquê, tá? Então você sentado com o braço estendido, você vai pegar mais ou menos aqui a sua empunhadura, tá? Isso no caso do remo de OC6. Essa é uma forma um pouco melhor, porque você vai estar levando em conta ali a altura do tronco e não a altura das pernas para medir o seu remo. Agora, outra forma muito interessante e que a gente vê o pessoal usar muito no Tai Chi é você usar aí o comprimento do seu braço. Então, você vai pegar o seu remo aqui pelo pescoço, que é a união do cabo com a pá, estende o seu braço, e aí, se você quiser um remo para OC6, a empunhadura tem que estar batendo aqui no osso externo, né? Bem alinhado com o seu corpo. Ou se você quiser um remo para canoa individual, a empunhadura tem que estar aqui, no meio do peito, ok? Sempre vai ter uma diferença da altura do remo de OC1 para OC6 e também de OC1 para V1. Sempre de acordo com a altura do banco com relação à linha da água, você vai ter que fazer um ajuste para o remo. Então não adianta pensar que você vai ter um remo só para todas as situações, né? Você precisa de um remo para OC6, de um remo para OC1, às vezes um remo diferente para V1 também. E outras influências são a técnica de remada, o objetivo da remada, um remo de sprint, né? Um remo para tiros curtos. Geralmente ele vai ter um cabo mais curto, uma pá maior. E um remo para longa distância vai ter um cabo mais alto e uma pá menor. O ideal sempre é você seguir as orientações do seu técnico para ter exatamente ali o remo de acordo com a equipe e de acordo com o objetivo, tá? Então eu vou mostrar uma diferença para vocês aqui. Ó, meu remo de leme e o meu remo de V1. Olha a diferença do cabo. Se vocês observarem bem, o cabo do meu remo de V1 ele é mais alto. Em compensação, a pá do meu remo de leme é muito maior. Então, quando eu coloco os dois alinhados aqui no chão, eu tenho um remo de leme muito mais alto, né? Tem umas 2 polegadas a mais ali do meu remo de V1, né? Como eu disse, geralmente o remo de leme vai ser um pouquinho mais alto, porque no mar mexido, o leme precisa enfiar a pá inteira dentro da água para controlar a canoa. E o remo de canoa individual vai depender do modelo da canoa que você está usando, a distância do banco para a linha d'água, tudo isso vai interferir. De uma forma simples, você tem que se sentir confortável com o seu remo. Então, durante a remada, quando você estiver nessa posição aqui, que a gente costuma chamar de posição de ataque, o seu braço de cima não pode estar trabalhando muito acima da linha do ombro. Então remar com um remo alto demais aumenta as chances de você ter uma lesão. Não é que você vai ter uma lesão, mas aumenta bastante as chances, tá? Agora, se você tiver com um remo baixo demais, você perde a força da alavanca do remo, tá? Então o ideal é você, na canoa, durante a remada, a empunhadura, né, o braço de cima está trabalhando mais ou menos aqui, na altura do ombro de cima. Assim você vai ter um movimento biomecânico mais favorável, com menores chances de lesão e que vai te dar maior desempenho durante a remada. Não é fácil achar o remo ideal para você, geralmente você precisa experimentar, não é de primeira que a gente acerta, tá? Mas seguindo esses detalhes, aí, essas dicas, você vai chegar ali num remo que você se sinta confortável. Isso é o mais importante, para a gente sempre prevenir lesões.
tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês e até a próxima. Aloha!